Muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Sexta-feira, dia 17 de novembro de 2023. Convidado muito especial. Em agosto de 2023, no lançamento do meu e-book O Poder de Ser Incrível, eu tive a oportunidade de fazer uma visita aos estúdios da Rádio Clube de Canela para compartilhar um momento tão especial da minha vida, que foi o lançamento de O Poder de Ser Incrível. Retribuindo um pouco desse convite, uma curiosidade muito grande de conhecer um pouco mais a vida do nosso querido amigo Braulio Ricardo, tenho o prazer de recebê-lo no nosso estúdio do Bastidores da Serra Gaúcha, justamente para embarcar um pouquinho na viagem da tua vida e desbravar um pouco da tua história. Braulio, muito obrigado, gratidão, seja muito bem-vindo, uma boa noite. Gratidão é minha, Renan, obrigado a você pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui participando do Bastidores da Serra Gaúcha, nesse bate-papo descontraído, contando um pouco da minha história e também das minhas memórias. É muito bom. Uma trajetória gigante, né, Braulio? Olha, não sei se é gigante, mas é de muito tempo, viu? São já 36 anos de rádio e é uma alegria eu poder compartilhar um pouco desse meu amor, né? Posso dizer meu amor, minha paixão. Teu né? mundo? Meu mundo, né? Minha paixão pelo rádio. Posso dizer amor, né? Porque o rádio, para quem trabalha no rádio hoje, para quem também faz os podcasts, sim, claro. é também algo muito semelhante, né? Poder estar comunicando e levando informação para as pessoas. Para mim é um prazer gigantesco de te receber aqui. Você foi uma das primeiras pessoas a saber do Bastidores da Serra Gaúcha, né? No lançamento do e-book, a gente aproveitou a brecha e já anunciou o programa, que tinha justamente essa tarefa, esse objetivo, essa missão de trazer um pouquinho algumas das personalidades da nossa região, que muitos já conhecem, né? Você é extremamente conhecido pela comunicação, pela voz forte, empoderada, mas tem alguns pontos que eu acho que as pessoas também gostariam de saber. Por exemplo, quem é o Braulio Ricardo? O ser humano Braulio Ricardo. Pois é, eu sou uma pessoa muito simples, viu? Eu sou canelense de nascimento, morei em Gramado também um bom tempo, num período que eu trabalhei aqui também. Eu trabalhei na Rádio Excelsior, depois trabalhei na Gramado FM, para vocês terem uma ideia. Hoje nós temos a Rádio Gramado FM, que é a rádio comunitária, mas a Gramado FM, que é a razão social, inclusive da própria Rádio Massa hoje, né? Claro. Onde está a Rádio Massa, ela começou como Gramado FM. Uma curiosidade que eu não sabia. Ela começou como Gramado FM. Na época era do querido Gilberto Micaelsen, que era um dos diretores da família Volk, enfim. E em seguida eu tive a oportunidade de vir trabalhar nessa rádio, mas não foi nela que eu comecei. E eu, antes de contar um pouco da minha história no rádio, vocês querem saber, você me perguntou, né, Renan? Sim, claro. Um pouco de quem é, né? Quem é Braulio Ricardo. Eu nasci em Canela no ano de 1967. Uma curiosidade, eu nasci no Palácio do Governo. Olha que interessante, cara. Porque sensacional. o meu avô, meu querido avô, José Reinaldo Nunes de Oliveira, casado com a dona Ana, ele cuidou ele era zelador. Ele cuidava, ele limpava o Palácio do Governo durante 30 anos. E a minha mãe, a dona Ana Alicia Oliveira da Silva, junto com meu pai, que já desencarnou, querido, faz 4 anos, eu sou espírita, acredito, né, que com certeza ele permanece espiritualmente, né, junto a nós, enfim, seguindo a sua trajetória. O meu pai é o seu Orildo Bernardo da Silva. Eles casaram e foram morar ali junto com o meu avô, né, o pai da minha mãe, meu avô materno, na verdade. E logo em seguida, depois de 2 irmãos que nasceram antes de mim, eu sou o terceiro, eu nasci ali, porque eles chamavam, onde tinha as baias dos cavalos, tinha também a casa, né, do pessoal que cuidava. E eu nasci por ali. Nasci no Palácio do Governo, mas não dentro do palácio. Sim. Eu nasci numa casa, né, que era a casa dos zeladores do Parque do Palácio. E logo em seguida a gente saiu dali depois, fomos para Vila Dante, hoje bairro Vila Dante, e a gente foi morar nos fundos de onde hoje é a pista do aeroporto. A gente teve que sair dali, meu pai obviamente acabou vendendo, foi desapropriado para a ampliação da pista do aeroporto. E logo em seguida a gente foi morar na entrada do Laje de Pedra, ali na José Luiz Correia Pinto, enfim, onde eu estudei também. Eu estudei, na época, Escola Olaria Velha. Hoje chama-se Pedro Oscar Selbach, bem pertinho de um dos projetos de uma das instituições que eu apoio, que é a Sonarte Company, que tem o projeto
Canela Show, destinado à musicalização de crianças em situação, né, digamos assim, não de pobreza extrema, mas que não tem a possibilidade. De uma situação mais delicada. Especialmente do bairro ali, São José, o próprio bairro Vila Dante, enfim. Mas foi ali que eu comecei a minha vida escolar, na escola Olaria Velha. Depois fui para a escola cenecista, e, enfim, estudei na escola Danton Corrêa da Silva, escola normal, onde eu concluí o meu segundo grau na época. Fui fazer jornalismo, fiz vestibular para administração lá no Unicitos, mas acabei trocando para o jornalismo, mas não fui até o final, acabei parando antes. Mas no rádio, aí vamos voltar para a minha história no rádio. No rádio, eu tinha, na época, na verdade eu tinha 15, 16 anos, quando eu tive a oportunidade de conhecer o seu Pedro Raimundo Dias, que é o patriarca da rádio que eu trabalho hoje, da CUB 885, juntamente com outro locutor chamado Oneide Zorzin, que tinha uma voz marcante, uma voz bonita. E aí, eu era garçom, trabalhava de garçom numa cantina chamada Cantina do Nono. Foi onde eu comecei trabalhando, acho que tinha 14 para 15 anos, e logo em seguida, 15 para 16, acho que eu tinha uns 16 anos, foi quando eu conheci o seu Pedro e o Oneide. Eles faziam as refeições lá, neste restaurante. Eles me conheceram, e como eu sempre, eu gostava muito de atender as pessoas, gosto, né, desse trabalho de servir as pessoas, e aí eles gostaram da maneira como eu trabalhava, e disseram para mim assim, tu não quer ir trabalhar lá na rádio? Eles me perguntaram, o Oneide, né, e junto com o seu Pedro, eu falei, não, é isso aí, você podia trabalhar com a gente. Eles gostavam muito, né, de mim. E eu disse assim, não sei não, né? Não estou pensando nisso agora. Não tenho ideia, né? Não penso em trabalhar na rádio. Mas aí vê como são as coisas. Oportunidades chegam, cara. Sabe que saiu um operador da rádio na época. E nós estamos falando, porque eu comecei, se eu não me engano, 1985, se não me falha a memória. 1984 por aí. Saiu um operador da Rádio Clube, era a Rádio Clube AM, 1320. E aí o Oneide falou assim, olha, você é um operador da rádio. E aí o seu Pedro também estava junto, ele disse, tu vai trabalhar com a gente, vai lá, vamos lá fazer uns testes. Ele disse, vai lá, tu vai trabalhar. Tu vai lá, tu vai aprender a trabalhar de operador e tu vai trabalhar com a gente. E o Oneide me incentivando sempre, foi meu padrinho, o Oneide Zorzin foi meu padrinho no rádio. Porque foi ele que me incentivou, ele que me levou para o rádio. E quando eu fui lá, comecei a fazer os testes e aprender a trabalhar de operador, e o Oneide já começou a me ensinar como é que se fazia locução, como é que eu poderia aprender a melhorar, né, a minha dicção, aprender a falar, porque a gente tinha que aprender a falar, né? Sim. Então ele disse que eu tinha que ler em voz alta, hábito que depois eu acabei adotando, né? E que tinha que aprender a ter uma boa dicção. Ele me ensinou a pegar um lápis, uma caneta e botar entre os dentes para melhorar a dicção. Criar, né, uma habilidade, claro. Para poder articular bem as palavras. E foi a partir daí que, incrivelmente, eu não pensava que depois de tanto tempo eu estaria falando que hoje estou completando 36 anos de carreira agora, neste ano. E eu não imaginava que eu seguiria por tanto tempo e tivesse uma carreira tão longeva como esta no rádio, que passou a virar a minha paixão. Eu fiquei 4 anos na Rádio Clube 1320 e depois o seu Pedro, a gente acabou não se entendendo muito bem. Querido seu Pedro, tem um carinho enorme por ele, porque o seu Pedro é uma pessoa folclórica, né? Ele tem muitas falas que as pessoas relembram até hoje, né? Tem até, fazendo um parêntese aqui, dizem que quando ele dava o tempo, ele dizia assim, tempo bom! Ele dava, inclusive, a Rádio Gaúcha, ela tinha, não lembro qual que era o programa da manhã, que ligava para as rádios do interior para saber como é que estava o tempo na cidade, onde ficava a rádio, e a temperatura. E o seu Pedro era um desses
colaboradores que dizia, né, que falava de canela, falando do tempo e também da temperatura. E dizia que ele dizia assim, tempo bom, e aí estava chovendo, para plantação. Né? Essa era uma das brincadeiras. E tinha outras brincadeiras, né, que o seu Pedro era uma pessoa que tinha no rádio, né, também a sua paixão, e ele inclusive disse que ele adquiriu a Rádio Clube AM 1320, e ele depois funda mais tarde, em 1992, 78 ele comprou a Rádio Clube AM 1320, e se não me engano em 1992 ele consegue, juntamente com Pedro Ernesto da RBS, ele consegue, com o apoio do Pedro Ernesto, a concessão da Rádio Clube FM 88.5, rádio essa que hoje eu trabalho. E a partir dali então começou, e logo em seguida eu comecei a fazer locução, comecei a gravar comercial, comecei a fazer um programa, chamado Toca Tudo, que era um programa no final da tarde das 5 às 6, depois fui para a noite fazer um programa sertanejo chamado Cantar de Nossa Terra, que até há pouco tempo tinha a apresentação do meu querido amigo Nelson Model. E a Rádio Clube AM teve grandes nomes do rádio que passaram pela rádio. O Irineu Volkswagen, além dele teve tantos outros nomes, o Almir Ribeiro, o próprio Ney Zorzinho, Gilberto Barros, enfim, o Oledir Micaelsen, Cleodir Silveira, enfim, nomes conhecidos do rádio, né, que passaram pela Rádio Clube AM. E depois eu tive a oportunidade de sair da Rádio Clube, né, 4 anos depois, por volta de 1989, eu saí da rádio, e no início dos anos 90 eu vim trabalhar em Gramado, a convite, que foi engraçado. Eu saí da rádio e voltei para o restaurante, no qual eu já tinha trabalhado, e que mantinha uma ligação muito forte com o dono do restaurante, meu querido Dirceu Dalateia. Na verdade era Dilceu Dalateia, conhecido por Borboleta, o apelido dele. E trabalhei com o irmão dele, o Deuclides, aliás, aqui da família Scur, né? Na verdade, o Deuclides é Dalateia, mas juntamente com a família Scur, eles construíram aqui a restaurante pizzaria Scur, o Cara de Mal, né? Tantos outros de o sucesso. Porto dos Piratas, enfim. O Guedes, né? Hoje a família tem lá junto com o Rodrigo Cadorim, né? O Guedes. E tive a oportunidade de trabalhar com o Deuclides, com o próprio Dirceu, né, que foram meus queridos patrões, querido o José Ferreira também, que era sócio do Dirceu na minha primeira estada com eles, num lugar uma lancheria chamada Bob Lanches. E aí, enfim, eu estou só lembrando dessas pessoas Por porque favor. eu tenho um sentimento de gratidão. Acho que todas as pessoas que nos dão a oportunidade merecem o nosso respeito e a nossa gratidão. O Dirceu já não está mais conosco, mas eu deixo aqui o meu carinho, o meu agradecimento, porque eu tive uma ligação muito forte com ele, ele gostava muito de mim. Tanto que quando eu saí da rádio, depois de 4 anos, eu voltei, ele queria que eu continuasse trabalhando com ele, porque tinha adquirido uma outra casa, que era um ponto muito conhecido na cidade de Canela, que era o Rock American Bar. Eu iria ficar trabalhando com ele, iria gerenciar essa casa, e no fim, acabou, tu vê como é que são as coisas, né? Era para eu permanecer no rádio. Quando eu já estava me preparando para assumir esse restaurante, o Raul Albuquerque, ele me procura e diz assim: Braulio, tu não quer trabalhar comigo? Eu estou assumindo a gerência da Rádio Excelsior. Cara, tava no sangue, não adianta. E aí na hora eu já estava louco para voltar, porque eu tinha tentado trabalhar em outras rádios na época e não tinha conseguido. E aí eu louco para voltar pro rádio, porque o rádio é uma cachaça, viu? Quando a gente começa a trabalhar no rádio é difícil de sair, né? São poucos os casos de profissionais que não ficaram no rádio. Tem, né? Daqui a pouco a pessoa não se adaptou, não era a área. Não era do métier, não tava, digamos assim, no sangue, né? Na vocação da pessoa, a pessoa vai para outro lugar. Mas eu acabei voltando para o rádio graças ao Raul, o Raulzinho, que me levou para Excelsior. Trabalhei ali fazendo um programa à tarde e 8 meses depois, um pouco antes de fechar 8 meses, a minha querida colega,
A Rosemary Mevius, a Rose, que tinha trabalhado comigo na Rádio Clube AM 1320, nós trabalhamos juntos, ela me liga e diz assim: Braulio, eu estou aqui de coordenadora da rádio Gramado FM, que era uma rádio tipo rádio para escritório, sabe? Com música para botar som ambiental, né? E aí ela estava de coordenadora da rádio Gramado FM e me convidou para eu ir trabalhar lá na Gramado FM. Eu saí de Excelsior, fui trabalhar na Gramado FM com a minha amiga Rose. E aí, por circunstâncias do destino, pouco tempo depois, que eu acho que eu fui, se não me engano, era abril ou maio, né, de 1900, acho que era 1990, se eu não me engano, por aí, 1990, no início dos anos 1990. Ela acabou, então, não ficando. Por quê? Porque houve uma mudança. No mês de setembro, a rádio passou a se chamar Rádio Felicidade. Houve uma mudança na programação, ela passou a ser uma rádio sertaneja, porque naquele momento o sertanejo, a música sertaneja mais romântica, né, que tinha aí, digamos assim, como grandes nomes, o Chitãozinho Chororó, João Paulo Daniel, Leandro Leonardo, João Paulo Daniel. Inclusive, eu tive a oportunidade de apresentar um show do João Paulo Daniel. Olha que legal. Teodoro Sampaio, enfim. E outras duplas, né, que surgiram, o Bruno Marrone, que na época estava começando a carreira também, nomes, Jean Giovanni, e a rádio estourou. A rádio, vocês não tinham ideia o que era a Rádio Felicidade. Por quê? Porque tinha em Novo Hamburgo a Rádio Alegria, acho que São Leopoldo, né? Isso. São Leopoldo, a Rádio Alegria, que pegava ali no Vale dos Sinos, mas também na região metropolitana, e nós aqui na Serra com a Rádio Felicidade. Então nós éramos as únicas rádios que tocávamos esse tipo de música. E olha, foi incrível porque nós tínhamos uma audiência que nem a gente imaginava ter. A gente era ouvido na Serra Gaúcha inteira, recebíamos carta de Vacaria, de cidades muito longe, porque tinha um sinal bom. E aí não tinha outras rádios, né, para interferir ali na transmissão, né? Não tinha uma concorrência? Assim. E aí o dial tinha mais espaço, né? Porque hoje o dial está bem apertadinho, né? Tem muitas rádios FM. E a gente recebia, tanto que tinha na rádio tinha chamado, uma campanha, era uma campanha promocional da rádio chamado Clube da Felicidade. E as pessoas mandavam cartas e no final do mês a gente fazia sorteio de muitos brindes. Gente, sem mentira nenhuma, dava pilhas de cartas. Mas eu imagino. Era algo assim que quando a gente fazia, o pessoal que lembra da Rádio Felicidade, quando a gente fazia os bailes, né, baile shows, né, que tinha o baile, tinha show, enfim, era impressionante como reunia muita gente, né, ao ponto da gente fazer na época no antigo pavilhão da prefeitura, de ter filas, né, filas enormes para entrar nos bailes que a rádio fazia. E, olha, foi um momento marcante. Também foi um momento de muito aprendizado, porque eu, na verdade, eu sou franco em dizer que eu era um gurizão, né? Eu fui trabalhar, eu comecei com 18 anos, 17 para 18. Com 21 eu saí, com 21 para 22. Logo em seguida eu vim para Gramado, aqui trabalhar na Gramado. Eu tinha cerca de 23, 24 anos quando fui trabalhar na Felicidade. Então era muita coisa, eu não tinha ainda maturidade, né? Então eu confesso que eu passei com o tempo. Eu passei uma série de dificuldades, mas fui aprendendo com grandes profissionais. Tive a oportunidade de trabalhar com o Valdir Sudbrack, uma das vozes mais fortes e marcantes do rádio, com o Círio Bon, que foi meu gerente, enfim, tanta gente que passou pela minha vida, que eu não vou lembrar de todos aqui, porque se começar a falar vou esquecer de alguém, mas que marcaram de forma bastante significativa, porque me ensinaram a fazer rádio. Né? O Anderson Bartos, que eu já citei também, não sei se eu citei, mas estou citando, profissionais que me ajudaram muito a construir a minha carreira. E eu fiquei nesta rádio, que a razão social, como eu disse no início, é Gramado FM, eu fiquei por cerca de 14 anos. E incrivelmente, para vocês terem uma ideia, eu trabalhei ali, nesse período de 14 anos,
eu tive a oportunidade de passar por 4 programações diferentes. Ou seja, foram 4 rádios no mesmo CNPJ. Que fantástico, cara. E no mesmo lugar. Que foi a Gramado FM, que era uma rádio com som ambiental, que eu fiquei, foi um curto período. A Rádio Felicidade, que ficou por 7 anos. E a gente, assim, era incrível, né? Era fantástico, assim, a audiência da rádio. Fiz um programa de noite, que era a Noite da Felicidade. Fiz de manhã, tudo tinha felicidade. Bom dia, felicidade. De tarde, não me lembro agora, mas enfim. Fiz de tarde, passei por vários horários. Também tinha uma peculiaridade, viu? Eu era uma pessoa que, quando eu trabalhava de manhã... Aliás, quando eu comecei no rádio, lá na Rádio Clube, voltando à Rádio Clube aí em 1320, eu abri a rádio 5 da manhã. Então era uma briga. Porque, imagina, né? Na época com 18 anos tinha que levantar 4 da manhã. Então era uma briga para chegar no horário. Mas pelo que eu consigo compreender, a tua responsabilidade ela vem bem de antes de 18 anos. Você já cresceu com essa consciência de que você tinha que se tornar um cara responsável, maduro, e com 18 anos já assumir um compromisso desse, meu irmão. Eu confesso, vou dizer uma coisa para vocês. Na verdade, eu comecei a trabalhar já desde os 7. Porque com 7 anos, na nossa época, a gente tinha que ajudar em casa. Sim. Então, eu com 7 anos, 7 para 8, eu ajudava a entregar leite, entendeu? Nas casas. Olha só. Com 7 para 8. Eu com 12 anos já estava trabalhando, foi meu primeiro emprego, num artesanato. De 12 para 13 já tive minha carteira assinada, nesse artesanato. Que se chamava, a minha primeira patroa foi a Neuci Foz. Querida Neuci, meu agradecimento a você também. A Tita também já não está mais conosco, mas a sua família, o esposo dela, o Eugênio, os irmãos dela, o Gilberto, o Luiz Carlos, são meus amigos até hoje. Moacir, tem um carinho grande por eles, o Sérgio, enfim, família, a Claire, que também não está mais conosco aqui, mas toda a família Foz, quero deixar o meu carinho e meu agradecimento. E foi meu primeiro emprego, de 12 para 13, tive carteira assinada, então eu já tinha a responsabilidade, mas eu confesso que eu tinha dificuldade de levantar de manhã. Então esse era um problema, eu não conseguia chegar no horário. Então eventualmente eu queimava pegar. E graças a um colega meu chamado Luiz Souza, que era o locutor daquele horário, ele me quebrava os galhos, entendeu? Mas eu confesso que era uma dificuldade enorme, e isso até acabou ficando marcado na minha vida, essa questão do horário, né? Que hoje, obviamente, eu procuro, mas são coisas, né, que a gente tem que aprender a lidar. Sim. Né? E a gente vai aprendendo. Com o tempo a gente vai evoluindo. Aliás, eu só estou falando aqui, né, Renan? Não, mas o programa é teu, cara. Esse o momento objetivo é o teu momento, é o teu bastidor, é a tua vida. Eu acho que isso é muito importante, né? Que as pessoas que não fazem ideia do que você está contando entendam e compreendam um pouco mais. E você fala de duas coisas, duas pontuações muito importantes. Primeiro, a aprendizagem que você teve desse período, e a segunda é a gratidão, cara. O reconhecimento pelas pessoas é tão fantástico, porque realmente sempre tem alguém que abre uma porta. É verdade. Sempre tem alguém que vai te estender a mão e vai te dizer assim, você consegue. Por mais que muitas vezes a gente se questiona muito, será que realmente eu consigo? Será que eu dou conta do recado? Bom, de comunicador para comunicador, eu sinceramente não imaginaria que eu estaria fazendo isso aqui agora. Não imaginaria mesmo. Talvez no inconsciente, de repente pela voz, você que me fala, pô, tem uma voz que de repente dá para usufruir, que dá para trabalhar, mas a gente sempre se coloca num pré-julgamento. O que as pessoas vão achar? Será que vocês vão gostar? Será que vocês vão aprovar? Será que quem está do outro lado vai aprovar? E eu acho que no teu período, na época que você começou na rádio, na comunicação, eu acho que não tinha tanto essa questão das pessoas julgarem e das pessoas apontarem, né, e colocarem defeito, porque a internet eu acho que causa muito essa exposição. E uma das perguntas que eu gostaria de te fazer é justamente essa. O que tu consegue comparar desse tempo que a gente vive no rádio, que a gente vive no audiovisual, nos vídeos, né, que é o podcast? Naquela época nunca se falava, né, nessa onda que é o podcast. Quais as mudanças que tu percebe que foram fundamentais para esse período, mas que também em alguns momentos poderiam ser analisadas, de trazer alguma coisa daquele período para hoje em dia? Claro que a gente sabe que tudo é um processo de mudança, é óbvio. Sabe que o rádio ele tem uma capacidade muito grande de adaptação. Dos meios de comunicação, ele é um dos que mais conseguiu se adaptar às novas tecnologias. Bom, o rádio está aí até hoje, né? Sim. Até porque o rádio ele é ouvido em qualquer lugar, né? Diferente da TV, né? Enfim,
internet hoje ela pega em muitos lugares, mas também não é em todos que pega. Mas o rádio se mantém, ele tem essa adaptabilidade. Eu confesso que as tecnologias sempre contribuíram. Para vocês terem uma ideia, seguindo aqui, eu falei que eu passei por 4 rádios no mesmo CNPJ e no mesmo lugar, que foi a Gramado FM, que incrível, ela transmitia em sistema, como é que se chamava? VHS, com fita de vídeo. Saudosas fitas de vídeo. E que foi um avanço na época, né? Ela transmitia. E depois, com a Rádio Felicidade, nós continuamos, a gente seguiu com os vinis, a gente usava vinil, tá? Porque foi como eu aprendi a lidar também no início da minha carreira. Trabalhar com vinil, né? Com as cartucheiras, né? Com gravador de rolo. Eu tô falando isso aqui. Olha o poder da transformação da tecnologia, cara. É fascinante. E vocês vão ver o quanto houve nesse período adaptação. Durante a Felicidade, o período de 7 anos, a gente ficou lidando com essas tecnologias, digamos, que eram todas analógicas, né? O toca-disco, a cartucheira, o gravador de rolo, enfim. Depois, quando a Rádio Felicidade ela estava para ser extinta, na verdade, ela continua em Novo Hamburgo depois. Ela seguiu lá em Novo Hamburgo. Porém, o seu Ilmar Karimberg, que é o dono aqui da Gramado FM, da Razão Social, porque hoje a Massa ela alugou ali, né, esse canal. E o seu Ilmar, com a dona Marta, querida, também meu agradecimento a eles, que foram meus patrões, família toda Karimberg, um agradecimento. O seu Ilmar, ele foi a São Paulo e ele ficou impressionado com a Rede Transamérica de rádio. Porque a Rede Transamérica tem um estúdio bem no meio da Avenida Paulista, um prédio enorme lá. E ele se impressionou. E a Rádio Transamérica tinha franquias pelo Brasil afora. E na época ela estava deixando de ser uma rádio rock para ser uma rádio que tocava, na época, o axé, que era um movimento musical que estava em ascensão, né? Estava na moda. Ela começou a misturar, então, ela se transforma numa rádio pop rock, tocando axé, né? Músicas mais populares, digamos assim. E nós aqui começamos, então, e ele volta para Gramado, né? O senhor Mário volta e resolve, então, que ele colocaria em Gramado uma franquia da Rede Transamérica. E aí, gente, olha só o que acontece. Na época, imagina, 1997 para 98, claro que já existia computador, mas nós não tínhamos tanta afinidade com as tecnologias, né? E aí nós tivemos que aprender a lidar com o computador. Por quê? Porque todo o sistema da rede era através de transmissão via satélite. Tá, gente? A gente sai do analógico para uma transmissão via satélite. A programação da rede era transmitida de São Paulo via satélite. Era captada era captada pela antena parabólica. A programação vinha pela antena parabólica, mas a nossa programação, o software era, o software de programação era um software que nós operávamos no computador, e aí o Braulio, assim como a nossa equipe, teve que aprender a lidar com essas tecnologias, né? A gente foi aprendendo aí, porque a gente teve que aprender a lidar, né, com as tecnologias do computador, enfim. E era uma coisa tão interessante, porque a Transamérica mandava o sinal via satélite, nós retransmitíamos a programação da Rede Transamérica, só que quando entrava o nosso break, nós tínhamos que ter o break, que é a caixa comercial, com o tempo bem determinado, que, por exemplo, eram 4 minutos de break. Né? Esses 4 minutos de break, como é que eram acionados? Quando estava na Rede Transamérica, o locutor chamava lá os comerciais, entrava uma vinheta da rede, né? A chamada da rede, e em seguida o próprio satélite disparava o nosso computador e rodava o break comercial de 4 minutos. Quando terminava, porque tinha que ser cronometrado, terminava os 4 minutos, voltava para a rede.
E a gente tinha programa aqui também, né? Foi um aprendizado, porque logo em seguida eles resolveram segmentar também a programação, a Rede Transamérica resolve segmentar. Então eles passam a ter três, eles chamavam de portadora 1, portadora 2 e portadora 3. Eles passaram a ter 3 programações diferentes, que foi então a Transamérica Pop, que existe até hoje, a Transamérica Hits, que era popular e toca música sertaneja, e a Transamérica Light, rádio esta que nós passamos então a transmitir, a Light, que tinha a ver mais com a nossa região. E logo em seguida, o seu Ilmar, então, depois de um tempo, a rádio acho que chegou a ficar acho que chegou a quase 4 anos aqui, quase 4 anos. Inclusive um dos programas que hoje eu apresento, Turismo e Negócios, ele nasceu na Transamérica. Ele chamava-se Transamérica Turismo, que foi juntamente com o seu Ilmar, a SIC de Canela, que foram, digamos assim, os idealizadores do programa, e com a André Spalding, querida jornalista e amiga, eles criaram esse programa que eu participava, eu operava e participava junto do programa do Transamérica Turismo. E quando o seu Ilmar, então, depois de 3, 4 anos, ele resolve terminar com o contrato de franquia, ele alugou para Pop Rock, para a rede Pop Rock de rádio. Isso é maravilhoso. E eu trabalhei na Pop Rock durante 8 meses. Então por isso que eu passei por 4 rádios diferentes no mesmo CNPJ. Cada uma delas também com uma aprendizagem diferente, é claro, né, Braulio? Nossa Porque Senhora. cada uma tem uma forma de trabalho, e você vai se adequando também à tua forma, tu vai fazer uma manutenção automaticamente em tudo aquilo que você já aprendeu, com aquilo que você vai evoluindo, que você ainda precisa adquirir na tua carreira, enfim, que é o que a gente traz também para a vida, né? Eu percebo assim uma calmaria na tua voz, assim, você é um cara tranquilo. Isso é impressão minha ou realmente você é um cara tranquilo? Você é um cara que preza mais pela paz, você passa uma serenidade gigantesca. Eu lembro quando eu fui no teu programa também, no Turismo e Negócio, tinha justamente isso. Eu cheguei meio que, né, foi a primeira entrevista que eu dei para uma rádio, foi para Clube. Que legal. Foi a primeira entrevista, meu pai é jornalista, né, locutor. Que legal. E eu nunca tinha ido, tinha tido a oportunidade de ir, né, falar numa rádio, enfim. Então, para mim foi, uau, tô numa rádio, cheguei. Que legal. Você me abriu as portas para entrar numa rádio. Que bacana. Eu pisei numa rádio, né, profissionalmente falando contigo. Então, acho que isso para mim é um orgulho, um prazer imenso de ter tido essa oportunidade. E ali você estava super calmo. Eu lembro que eu cheguei dando um oi ali, um bom dia, né? E eu não vi que estava no ar, e super tranquilo, foi ali, deu uma contornada. Você tem essa tranquilidade toda para a vida, Braulio? Qual que é o teu lema, cara? Sabe, hoje eu sou espírita, tá? E eu vou entrar nesse campo aqui, nessa seara. Por quê? Porque para mim foi um divisor de águas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o espiritismo quando era jovem ainda, tive contato de 24 a 25 anos, mas que eu comecei mesmo a estudar o espiritismo, eu comecei a frequentar. Eu tinha 28, foi quando eu casei. Quando eu casei com a mãe da minha filha, com a Kátia, que é mãe da minha filha, da Vitória Feijó da Silva, minha querida filha, que vai fazer... Aliás, deixa eu dizer, eu estou gravando aqui nesta sexta-feira, dia 10, amanhã, dia 11. Dia 17. Dia 17. Ok. Mas nós estamos gravando dia 10, né? Dia 10. Mas vai ao ar dia 17. Vai ao ar dia 17. Exatamente. Tá tudo certo. Dia 17 vai pro ar. Mas hoje é dia 10. Então, amanhã, dia 11, no caso, mas agora, na verdade, essa data não vai estar contextualizada, porque vai pro ar no dia 17. Porém, no dia 11 de novembro de 1998, nasceu a minha filha. O ser, com certeza, mais iluminado da tua vida. Isso para mim foi tanto o nascimento da minha filha, quanto o próprio espiritismo. Isso mudou a minha vida, né? Porque eu era muito agitado. Até hoje eu lido com a minha ansiedade. Eu acho que todos nós, né, temos as nossas dificuldades. Mas eu confesso que o espiritismo, ele passou a me dar um novo sentido para a vida. E quando eu não estou falando aqui para fazer prosélitos, tá, gente? Quem quiser, porque o espiritismo ele não se preocupa em ter adeptos. Na verdade, o grande lema, né, a grande bandeira do espiritismo é que nós, seres humanos, compreendamos o significado da vida.
E entendamos que ela não se resume a esses anos que nós passamos no corpo. E o Espiritismo foi, para mim, um fator determinante. Porque quando eu entro, começo, porque a gente entra no Espiritismo, mas nem sempre o Espiritismo entra na gente, tá, gente? Eu sempre comento, né? As pessoas podem entrar no Espiritismo, mas o Espiritismo entrar na pessoa, a filosofia espírita fazer parte da vida da pessoa, isso é outra coisa, porque daí a gente precisa estudar muito. Eu estou no Espiritismo, estudando de fato. Eu entrei com 28 anos, tá? Então, se em 1991 nasceu minha filha, eu tinha 31 anos, foi em 1995 quando eu começo a frequentar o Espiritismo. Mas que eu começo a estudar mesmo, que eu começo a me dedicar ao Espiritismo, foi quando minha filha nasce e eu já tinha 31 anos de idade, eu começo a estudar o Espiritismo. Porque aí eu começo. E com o passar do tempo eu fui compreendendo que sem o conhecimento não havia possibilidade do entendimento da compreensão. Porque quem não estuda, tá, não vai. Isso para qualquer ciência. O Kardec diz o que é o codificador, que aliás esse é o pseudônimo do codificador, que era um cientista, um pedagogo renomado, Hippolyte Léon Denisard Rivail, com livros publicados nas escolas, que eram utilizados pelas escolas francesas na época que ele, né, estava encarnado, enfim, reencarnado. E o Kardec diz o seguinte: se para qualquer ciência nós necessitamos de 4, 5, 6, 7 anos, né, de estudo, imagina para a ciência do espírito imortal que não tem, que segue evoluindo, né, para toda a vida, né? Porque vida a gente só tem uma só, tá, gente? Nós temos várias existências. E isso foi determinante. Por quê? Porque eu entendi que todo o processo que o Espiritismo nos propõe é a nossa mudança como ser humano. Entendeu? Porque, na verdade, nós mesmos somos os artífices, a gente aprende no Espiritismo, somos os artífices da nossa felicidade e da nossa desgraça. A gente passa a entender a nossa responsabilidade perante Deus, porque nós acreditamos num ser criador, a causa primária de tudo. Aliás, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é o livro base, né? O livro que dá base a toda a doutrina, está ali neste livro, as 4 partes que depois foram desmembradas nos outros livros: no Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Depois temos o Céu e o Inferno e a Gênese, né? São os 5 livros das obras base. Então, o Livro dos Espíritos é o livro base. A partir do Livro dos Espíritos foram publicados 4 obras, né, que são originárias do Livro dos Espíritos, que é o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, os milagres e as predições, né, do Cristo segundo o Espiritismo. Esse livro ele tem toda a parte filosófica do Espiritismo, porque o Espiritismo ele é uma filosofia, ele é religião, porque ele nos propõe essa religação com Deus, no sentido etimológico da palavra, né, que vem do latim religare, religação, e é também uma ciência, porque a gente estuda a ciência do espírito imortal, né? A gente estuda essa relação que tem o espírito, essência, enfim, esse ser que pré-existe e sobrevive à morte do corpo, com a própria matéria, e a relação entre esses dois mundos, o mundo físico e o espiritual. E como eu estava falando, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é um pedagogo conhecido, um cientista, né, que era respeitado na França do século XIX, ele já tinha livros publicados e que eram utilizados pelas escolas francesas. Ele tem contato com o Espiritismo já com 54 anos de idade. E depois, obviamente, quando ele tem contato com os fenômenos físicos, com as mesas girantes, enfim, quando ele constata que por trás desses fenômenos físicos existia uma realidade, enfim, existia uma inteligência que merecia um estudo mais aprofundado, né, ele chega à conclusão, mantendo essa relação, esse contato com esse mundo que nos cerca e que faz parte da nossa realidade como seres imortais, ele passa então a estudar os fenômenos para chegar à conclusão, usando o método científico de dedução e indução, que o que estava por trás, obviamente que eu estou resumindo aqui, o que estava por trás dos fenômenos que naquele momento se tornaram, digamos assim, uma febre na Europa, na França especialmente,
que estava por trás dos fenômenos físicos, das mesas que giravam sozinha, enfim, de todos esses fenômenos que se apresentavam e que a sociedade francesa se reunia para ver isso nos salões da época, eram os espíritos, ou seja, espíritos de pessoas que já haviam morrido, né, e que continuavam vivendo. E que transmitiam e até hoje transmitem mensagens para nós e se comunicam conosco. E no Livro dos Espíritos, a primeira questão que o Kardec elabora, a primeira pergunta que ele faz para os espíritos é uma pergunta filosófica, porque ele tira a ideia do Deus feito a gente, como eu estava falando, o Voltaire, né, pensador, filósofo francês, ele diz assim, que ele não acredita no Deus que os homens criaram, ele acredita no Deus que criou os homens. Né? E o Kardec pergunta então, nesta primeira questão, que é Deus? Ele não pergunta quem é, para tirar a ideia de uma pessoa igual a gente, ou seja, de um ser igual a gente, né? E a resposta foi a causa primária de tudo, a inteligência suprema do universo. Então, para encerrar o nosso bate-papo, a gente está se aproximando aqui, viu que vai rápido. Tem pano para boa. Eu quero dizer que o Espiritismo foi um divisor na minha vida. Se perguntou essa calma, essa tranquilidade, eu procuro desenvolver em mim aquilo que eu entendo como fundamental para que qualquer ser humano possa evoluir enquanto esteja no corpo ou fora dele. Ou seja, as virtudes, as verdadeiras virtudes. Não que eu as tenha, mas eu entendo que é necessário e fundamental, especialmente no mundo de hoje. As virtudes cristãs e eternas, ou seja, o amor acima de tudo a Deus, ao próximo, com a nós mesmos, paciência, o respeito, né, a tudo e a todos, enfim, respeito à diversidade e a compreensão, né, como disse o grande paradigma da humanidade, a compreensão de que nós só podemos estabelecer uma relação de paz e de felicidade com qualquer ser do planeta, mantendo essa reciprocidade, ou seja, fazendo para o outro o que eu gostaria que me fizesse. Ou seja, a lei do retorno também, é que se faz, é que se paga, né? Somos regidos por leis, causa e efeito, a lei do retorno, ação e reação. Princípio de ação e reação, como disse o grande paradigma, Jesus. A plantação é livre, porém a colheita é obrigatória. A cada um segundo suas obras. Eu acredito nisso, mas não acredito porque alguém me disse. Eu acredito porque eu cheguei à conclusão estudando. Eu sou um estudioso. Já são, para vocês terem uma ideia, comecei a estudar com 31, na verdade entrei com 28 anos, né? Já são 26 anos, mas estudando mesmo, de 24 a 25 anos que eu estudo o Espiritismo. Quero encerrar porque eu sei que o tempo aqui já está, né, terminando, Renan. Obrigado pelo teu convite, né, por esse momento aqui, essa troca de experiência. Espero que eu tenha contribuído. Quero deixar um abraço afetuoso para você e para a tua audiência. Cara, minha gratidão por ti, tu sabe que é gigantesca, e eu não estou falando aqui à toa, não. Repito o que eu falei, ter ido no teu programa foi o pontapé inicial para uma abertura na minha carreira gigantesca. Então, seguindo o que você mesmo falou, que sejamos gratos às pessoas, que sejamos gratos à vida, que sejamos gratos a quem nos estende a mão e que sejamos gratos a tudo aquilo que a vida proporciona, que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente evolua e que a gente possa sentir o sabor gostoso de ser feliz a cada dia. Então, com essa felicidade, com esse coração pulsando de alegria, nós encerramos o episódio de hoje de Bastidores da Serra Gaúcha. Espero que vocês também tenham sintonizado, tenham gostado do que a gente falou aqui. Ouça, curte, compartilha, deixa o like. Eu tenho certeza que vai ser sensacional. Muito obrigado, grande beijo.